Êxodo, vamos ler capítulo 12 de Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Convido os irmãos para nós pormos em pé, depois os irmãos vão ficar mais tempo sentados. Êxodo, capítulo 12, versículos 5 e 6, que diz o texto sagrado. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículos 5 e 6. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12, 5 a 6. Agora vamos pular lá para a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler todo o versículo porque ele inicia nos dando uma exortada, e sempre é bom nós receber uma palavra de exortação. Diz o versículo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 5 e 7, diz assim o texto: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. E redobre atenção para a última parte do texto, que é sobre o que eu quero pregar. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na versão atualizada diz: porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Sentem, glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós queremos trazer essa noite uma palavra aos irmãos sobre Cristo, a nossa Páscoa. Vejam, meus irmãos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, maior é a surpresa que nós encontramos dela. É aquela, meus amados irmãos, que apenas um leitor casual não consegue descobrir tanta profundeza, não consegue alcançar. Um leitor casual, que casualmente ele lê, não consegue alcançar a altura, não consegue alcançar a profundidade, não consegue alcançar, irmãos, o comprimento, a amplitude, queridos irmãos, dos poderosos propósitos contidos, irmãos, em suas páginas. Vejam, meus irmãos, há momentos que às vezes tu começa a ler a Bíblia, ou tu começa a ouvir a Bíblia, tu começa a ver que Deus começa a descortinar para você novos caminhos de entendimento, de compreensão, irmãos. Você começa a ver que a Escritura é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós pensamos. Nós vamos descobrir, irmãos, que as Escrituras, elas aumentam à medida, irmãos, que eu e você começamos a ler ela vai aumentando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva, ela vai germinando, ela vai crescendo, vai desenvolvendo. E a palavra de Deus vai dizer que a cada manhã ela se renova. Eu não sei você, mas eu já vi nessa minha caminhada, ouvi tantas pregações, assisti tantas pregações, e eu mesmo preguei tantas mensagens já nessa vida. Eu estava olhando meus esboços aqui, depois que cheguei em São Leopoldo, eu devo ter aproximadamente uns 250 esboços aqui, que eu quero traduzir isso num livreto para os irmãos. Já pregamos tanto a mensagem de Deus, a palavra de Deus, meus amados irmãos, mas cada vez que nós ouvimos, que nós pregamos a Bíblia, ela parece que estoura mais uma vertente ali, vai jorrando água para as nossas vidas, meus amados irmãos. Olhe bem, irmãos, e nesse texto aqui,
que nós fizemos leitura, nós vamos ver, irmãos, essa maravilha tipológica de Jesus. Quando nós vimos essa maravilha tipológica aqui que nós lemos lá em Êxodo, e aí nós lemos lá em Paulo escrevendo aos Coríntios, e quando nós, meus irmãos, entendemos isso, nós gritamos forte dizendo: Cristo é a nossa Páscoa. Quando nós entendemos, nós podemos gritar em alto e bom som: Cristo é a nossa Páscoa. Agora bem, meus irmãos, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a vítima, aqui que é o Cordeiro. Êxodo, que nós damos leitura, o capítulo 12, versículo 5, vai dizer: o animal escolhido será um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito. Olhe bem, meus amados, olha que bela imagem, irmãos, de Cristo. O cordeiro aqui escolhido, irmãos, ele não foi o rei da selva, que é o leão. Aqui, irmãos, o animal escolhido não foi nem a rainha das aves, que é a águia. Não foi, meus irmãos, nem o polvo, o belo pavão, não foi escolhido, nem o importante, o veloz cavalo, não, mas foi escolhido, meus irmãos, um cordeiro. Nenhum, irmãos, nenhuma outra criatura poderia, meus amados, tão bem tipificar Cristo. Nenhum outro animal, mas o cordeiro, aquele, meus irmãos, que era santo, inofensivo, imaculado, meus amados, ser Jesus. Ele foi escolhido como sua tipologia, o Cordeiro, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Olha o que está escrito lá em Isaías capítulo 53, versículo 7, irmão, diz o seguinte, olha bem: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. A tipologia de Jesus é do cordeiro, tem toda uma razão para ser escolhido o cordeiro lá no Antigo Testamento, para ser a tipologia de Cristo, a nossa Páscoa. Você lembra da pergunta de Isaac que ele fez lá para o seu pai Abraão? Quando estavam lá, irmãos, em Gênesis no capítulo 22 e 7, Isaac ele pergunta ao seu pai Abraão, dizendo: meu pai. E Abraão disse: sim, meu filho. E Isaac pergunta: a brasa ou o fogo, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Lembre, meus irmãos, que se o cordeiro não aparece naquela encenação, naquele momento, irmão Luciano, Isaac tinha morrido. Se Jesus, que é o nosso cordeiro, não aparece no madeiro, Guilherme, nós teríamos morrido. Mas eu adoro a Deus, porque o nosso cordeiro apareceu lá na cruz do Calvário, e porque ele apareceu, eu e você vivemos. João Batista, ele vai responder a pergunta, depois de milhares de anos, ele responde a pergunta de Isaac lá em João capítulo 1, versículo 29, quando diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse João: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que se falou lá atrás, o Cordeiro do sacrifício, o cordeiro do holocausto, lá da purificação, lá de Êxodo. Lá em Apocalipse 5 e 5, irmão, diz o seguinte: então um dos anciãos me disse: não chores. Foi na visão que João, o apóstolo do amor, teve na ilha de Patmos. Esse ancião disse para João: não chores. Dizeis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E o versículo 5, 6 diz assim: então vi um cordeiro. Meus irmãos, aqui está falando sobre Jesus,
Qual é que foi a vitória de Jesus? A vitória de Jesus foi no domingo de Páscoa, quando foi visitado o seu túmulo e ele não estava mais lá, o túmulo estava vazio. Ele é o que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mas observe, irmãos, como o céu, ele nos vê diferente. O céu nos vê diferente, irmã Vera. Ambos aqui, o ancião e João, irmãos, o ancião que estava lá no céu e João que estava na terra, eles estão olhando para a mesma imagem, mas o ancião do céu, ele enxerga naquela imagem um leão, mas João da terra, ele vê um cordeiro, porque Deus nos olha diferente, irmãos. Deus olha para mim e para você diferente. João olha e enxerga um cordeiro, mas do céu o ancião olha e enxerga um leão, porque Deus nos olha diferente. Deus nos olha diferente. Se Deus olhasse para nós como os homens nos olham, nós não seríamos quem somos, não estaríamos onde estamos, mas porque Deus olha para nós diferente do que o homem nos olha, nós estamos em lugares que os homens jamais imaginaríamos ou queriam que nós estivéssemos. Você está aqui porque Deus olha diferente. O céu te vê diferente. O homem te vê como um pecador, como um falho, como um fracassado, como um derrotado, mas o céu te olha como alguém purificado, perdoado, lavado, santificado, com o nome escrito no livro da vida, e alguém santificado por Deus. O céu te olha diferente. Olhe bem, meus amados irmãos, uma criança, meus irmãos, ela perceberia imediatamente, irmãos, a semelhança entre Jesus e um cordeiro. Imediatamente, uma criança perceberia essa semelhança entre os dois, tão dócil, tão inocente, tão brando, tão inofensivo, sem ferir os outros. Uma criança logo perceberia a semelhança entre um cordeiro que não fere, de Jesus. Isso é a semelhança dele. Nem parecendo ter, irmãos, o poder de se ressentir por um ferimento. Jesus, irmãos, nunca revidou. Por isso, meus amados irmãos, Jesus, ele não hesitou, ele nem titubeou em nascer numa manjedoura. Sabe por quê? Porque ele é cordeiro. Porque ele é cordeiro, ele nasceu em uma manjedoura. Agora pense comigo, que tortura a raça ovina, as ovelhas, elas recebem por nós. Como elas, meus amados irmãos, são, embora os cordeiros, as ovelhas inocentes, nós continuamos massacrando elas para a nossa alimentação. A sua pele, arrancada das suas costas, a sua lã, a lã da ovelha, irmãos, ela é tostada para nos dar roupa. Olha bem, meus irmãos, assim como nós fizemos com a ovelha, assim, meus amados, o Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso mestre, queridos irmãos, nos dá também as suas vestes, para que sejamos vestidos com eles. Vamos ler aqui, irmãos, Isaías 61:10, Jesus nos dando as suas vestes de salvação. A salvação, assim como o cordeiro nós fizemos, irmãos, Jesus também fez para conosco. Olha Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o seu manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Jesus, irmãos, nos vestiu com as vestes da salvação, porque ele é um cordeiro que ao morrer da cruz nos vestiu com as vestes da salvação. O seu próprio sangue, irmãos, ele é derramado por nossos pecados. Desse cordeiro chamado Jesus, o seu sangue derramou, meus irmãos, na cruz para os nossos pecados. João, irmãos, ele disse, do seu lado, quando cravaram a lança em Jesus,
Saiu do seu lado água e sangue. Saiu água e sangue, irmãos. A água que saiu de Jesus, irmãos, é o que ele fez em mim, ou seja, ele me lava. A água que sai de Jesus. Em João capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós já estão limpos pela palavra que eles tenho falado. A água que sai de Cristo quando recebe a perfuração da lança na cruz, é a água que nos lava, somos limpos pela sua palavra. Agora veja bem o sangue, irmãos, que se derrama de Cristo na cruz, é o que ele faz por mim, ou seja, ele comprou nós para si. Ele comprou eu e você para ele, através do seu sangue. É o que disse no livro de Apocalipse 5 e 9, olha o que diz lá. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, glória a Deus, e com o seu sangue compraste para Deus. Quem fez isso? Jesus. Homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ei, eu e você somos mercadoria comprada, sabe por quem? Por Jesus. Sabe qual é o preço que pagaram por nós? O seu sangue. O cordeiro, que é a nossa Páscoa, derramou seu sangue no madeiro para nos comprar, para nos redimir. Você pertence a um povo especial, zeloso de boas obras, que é de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe qual é o teu valor? É o preço de sangue. E o sangue inocente, irmãos. Mas agora olhe mais no fundo um pouquinho. Ele foi um cordeiro sem mácula. É bem verdade que sobre só isso aqui eu não consigo pregar só hoje, porque é tanta coisa que eu tenho que buscar aqui. O texto, irmãos, vai dizer que ele é um cordeiro sem mácula, que é a exigência para sacrificar um cordeiro, ele tinha que ser sem mácula, e ele foi esse cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, porque um cordeiro defeituoso, um cordeiro, irmão, se tivesse a menor partícula de doença, o menor ferimento, ou seja, irmãos, ele não seria permitido para a Páscoa lá no Antigo Testamento, se tivesse o mínimo de defeito. O sacerdote, irmãos, não teria permitido que fosse sacrificado um cordeiro que tivesse qualquer defeito, nem Deus teria aceitado o sacrifício lá do Antigo Testamento se o cordeiro tivesse qualquer defeito, irmãos. Deus não tinha aceitado o sacrifício em suas mãos. É preciso, irmão, ser um cordeiro sem defeito, para que Deus aceitasse o sacrifício e salvasse, e perdoasse, e redimisse. E não era Jesus Cristo desde assim no seu nascimento? Perfeito. Jesus, ele é o cordeiro sem mácula, perfeito. Ele é imaculado, ele é nascido, irmãos, da Virgem Maria, ele é gerado pelo Espírito Santo, ele é sem mancha, irmãos, sem pecado. A sua alma, queridos irmãos, era pura, era imaculada. A sua alma, irmãos, era como a neve, era branca, era clara, era perfeita. A sua vida, irmãos, era da mesma maneira, não tinha falha, defeito nenhum. Ei, esse é o Jesus, que é a nossa Páscoa, o Cordeiro perfeito, que subiu no madeiro. Ele não podia ter, e ele não tinha, nele não havia pecado. Por isso que nenhum homem pode nos salvar, só Jesus. Ele reúne as credenciais, ele reunia as credenciais para subir no madeiro. Nenhum outro, a Bíblia diz, nenhum homem foi dado que não tivesse pecado sobre a terra. Todos pecaram, mas Jesus era perfeito. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele foi tentado, irmãos, em todos os pontos como nós somos. Foi tentado, mas houve aquela doce exceção, irmãos, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou, Jesus não pecou. O escritor aos Hebreus escreve no capítulo 4, no versículo 15, diz assim o texto: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diz o texto, não temos
Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, e aí começa a se referir a Jesus, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Levante a tua mão e adore a Deus essa noite. O nosso Cordeiro Pascual era perfeito, não tinha pecado. Ele foi o que subiu no madeiro, um homem sem pecado. Judas, ele admitiu isso lá em Mateus 27:4. Quando Judas, ele vai dizer o seguinte: disse Judas, pequei contra o sangue inocente. Judas, ele admite isso. A mulher de Pilatos, irmãos, ela advertiu, lá em Mateus 27:19, quando ela disse, então Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou esta mensagem para Pilatos: não se envolva com este inocente, porque hoje eu em sonho sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos estava dizendo: é inocente esse cordeiro. Aleluia. O próprio Pilatos disse em Mateus 27:24, olhe bem, quando Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Pilatos, irmãos, ele suja as mãos ao lavá-las. Quando ele lava as mãos, ele suja com o sangue inocente do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz: esse é o Cordeiro que é justo, que não tem pecado, que não tem falha, que não tem erro, que não tem um problema. É o nosso Cordeiro. Jesus é o Cordeiro Pascal, ele é o nosso Cordeiro. E eu queria dizer do centurião, aleluia, eu começo a falar desse meu Jesus, eu sinto a presença dele. Não tem como nós não nos alegrarmos nesse dia que é o dia da Páscoa. Olha o que o centurião disse, Neemias. Olha o que o centurião fala. Marcos 15:39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus, quando Jesus estava morrendo no madeiro, estava o centurião em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu. O centurião teve esse privilégio de ver Jesus morrer. Ele estava na frente, viu o brado de Jesus. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Disse o centurião: realmente este homem era o Filho de Deus. Esse é o Cordeiro Pascual nosso. Por isso que não tem como segurar os seguidores dele. Não tem como segurar, porque esse realmente era o Filho de Deus. Esse é o nosso Cordeiro Pascal. Glória a Deus, adore a Deus essa noite. Eu vou ter oportunidade para te levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, o Senhor de fato foi reconhecido que era justo, que era inocente e que era Filho de Deus. Siga adiante e veja o Cordeiro aqui que nós lemos lá, e eu vou ter que me encaminhar para o encerramento por causa do tempo. O Cordeiro, irmãos, ele deveria ser sem defeito, macho de 1 ano. Ou seja, irmãos, olha, vamos considerar o motivo pelo qual, irmãos, foi escolhido o macho de 1 ano. Sabe por quê? Porque o Cordeiro, macho de 1 ano, estava no auge da sua forma, da sua força. Estava no auge, era inesgotável. O cordeiro macho de 1 ano, o seu poder, ele estava amadurecido, ele estava aperfeiçoado. Veja, irmãos, Deus, ele não teria um fruto prematuro para subir no madeiro. Deus, irmãos, ele não quis aquilo que não tivesse amadurecido para ser oferecido. Não. Ele queria que o cordeiro estivesse, irmãos, já amadurecido, no auge. Segundo a ciência, diz que o homem começa a envelhecer com seus 35 anos. E a Bíblia comprova isso, porque a Bíblia diz que a vida do homem é 70 anos. E o enfado dele se melhora seu enfado de câncer, quer dizer, seu fim é 70, ele começa a envelhecer aos 35, e a ciência comprova isso.
Deus, irmãos, levou Jesus ao madeiro aos 33 anos. No auge da sua vida, não estava envelhecendo, não estava envelhecido, não estava terminado, não, estava no auge da sua maturidade, estava, meus irmãos, no seu auge. Jesus não deu um resto seu para nos salvar, Ele deu o auge da sua vida, Ele deu o melhor da sua vida para nos salvar, para nos redimir. Ele estava no auge da sua maturidade. Quando Ele faz isso por mim, eu começo a pensar: será que eu dou o meu melhor para Deus, para Jesus? Será que você oferece o teu melhor para Jesus? Porque Ele ofereceu o melhor da sua vida. Aos 33 anos, Ele sobe no madeiro e diz: eu dou a minha vida. O cordeiro macho de 1 ano. E eu adoro a Deus. Tem coisa que eu agradeço a Deus, sabe uma que é? De tantas. É de eu ter me batizado aos 12 anos. É de saber que a Vera se batizou aos 14, se converteu aos 14, se batizou aos 15. É lembrar que eu prego desde os 15. É lembrar que os meus pulmões, que um dia voltar, irá para a sepultura, não terá nem a contaminação de cigarro, de droga, mas será gasto por uma vida toda, ter dado a Jesus, por pregar a sua palavra. Aleluia! Você, irmãos, que talvez já está com a idade avançada, eu quero dizer para você: ofereça o tudo que tu tem, que é tão pouco, pelo tudo que Ele deu, que é tão grande para nós, que é a sua vida. Como eu vejo alguém deixando de oferecer os seus dotes, as suas habilidades, as suas capacidades para Deus, se Ele deu tudo no auge da sua vida. Ele deu como um macho de 1 ano, um cordeiro macho de 1 ano, o auge da sua vida. Ele sobe no madeiro. Dê tudo que tu tem para Deus, e é tão pouco, pelo tudo que Ele te deu, que é a vida dEle para nos salvar. Glória a Deus. Tenho que encerrar, mas quero dizer para você que está tão bom aqui. Olha o que Spurgeon disse: ele poderia, se quisesse mesmo na cruz, ser destravado as suas mãos e seus pregos de ferro, e descendo do madeiro da infâmia, ter conduzido seus inimigos atônitos diante dele, como servos espalhados por um leão, mas ainda assim Ele rendeu humildemente obediência até a morte. Você coloca em pé, eu preciso encerrar. O versículo 6 que eu li, que vai falar que tem que ter 4 dias antes do sacrifício, o cordeiro ser guardado, ser reservado, o cordeiro ser preso. 4 dias antes do sacrifício, que era poder, entre as coisas, era poder analisar o cordeiro se não tinha nenhum defeito. E no outro dia eu vou pregar para você sobre o que aconteceu nos últimos 4 dias de Jesus antes dele ser crucificado. Ele passou por todos os testes e foi comprovado que ele era perfeito, que ele não tinha erro. Ele passou por todas as interrogações e foi comprovado que ele não tinha nada. Eu encerro essa noite lendo um texto para você, João 7,45. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Os seus adversários, irmãos, não encontraram ninguém que pudesse dar falso testemunho do cordeiro. Por quê? Porque a exigência para a Páscoa era um cordeiro perfeito. Eu quero orar desta noite. Esse cordeiro, ele é o que derramou seu sangue para nós.